transformar o estoicismo numa prática diária? Numa prática diária de bem-estar, de autocontrole, de se desligar de tantos problemas e viver uma vida de verdade. A vida que eu chamo de a vida acima do incrível. Quando você realmente entende que existe muito mais do que você imagina no dia a dia. Eu sou Roberto Oliveira, sou especialista em programação neurolinguística e mindfulness, e a minha ideia hoje é trocar uma ideia com você, brincar, falar sobre o quanto a prática do estoicismo trouxe para mim serenidade, bem-estar, autocontrole. Ela não impede que os desafios da vida, que as coisas que acontecem no dia a dia, não nos perturbe, nos bagunce, nos traga desconforto, mas ela impede que você reaja de uma forma simplesmente automática, sem ter o equilíbrio mental e emocional necessários para fazer a mudança que você tanto quer. Dentro do estoicismo, eu coloco 5 grandes virtudes que fazem total diferença na maneira de você administrar tempo, recursos, relacionamentos e viver bem. A primeira coisa que eu noto é que a autorresponsabilidade é a peça fundamental do quebra-cabeça para você criar um comportamento estoico. E a autorresponsabilidade é você ter clareza de que os resultados da sua vida, eles de certa forma vão ser moldados pela maneira como você reage ao que acontece, e não sobre o que acontece. Quando você tem mais clareza sobre o quanto você pode mitigar dos problemas, reduzir as situações e principalmente o quanto você se percebe responsável por mudar a sua própria realidade, mudar de onde você veio, estruturar que suas necessidades passem a ser atendidas de uma maneira mais ampla, através da dedicação, através da disciplina, através de rotinas, através da constância. Este item, este pilar que é tão grande, que é a autorresponsabilidade, ele acaba se tornando fundamental na sua vida. Mas a autorresponsabilidade é um exercício diário de se auto-perceber, de estar no momento presente, de, como diz o Rocky Balboa, de não apontar dedos para ele ou ela e dizer que o mundo é culpado. É você perceber de uma maneira inteligente que você não escolhe muitas vezes as cartas que você recebe, mas você pode saber jogar um jogo melhor. E essa autorresponsabilidade começa em pequenas atitudes. Começa em você não apertar o botão de soneca no telefone quando toca o seu alarme, em você se comprometer, se está chovendo, se está frio, a você fazer a atividade física que você disse que vai fazer, a você seguir um plano de alimentação, de exercícios, de leitura. Porque não existe alta performance sem auto performance, sem você cuidar de você, sem você estabelecer oportunidades e limites para você e para as outras pessoas. A autorresponsabilidade automaticamente te leva à segunda virtude, que no estoicismo chama-se temperança, mas que eu gosto de dar o nome de autocontrole, que é um alinhamento de observar as suas emoções, de perceber o que você está sentindo, perceber o seu limite, perceber qual é a emoção mais presente. Será que é raiva? Será que é melancolia? Será que é tristeza? Será que é culpa, vergonha, medo? Euforia, e você perceber o quanto muitas vezes uma emoção mal moldada, uma emoção mal estruturada, um descompasso emocional entre seus pensamentos e seus sentimentos leva você a construir resultados ruins, leva você a construir uma reação desproporcional ao evento, leva você muitas vezes a magoar pessoas, a perder oportunidades. E isso requer um estado de presença, mais uma vez, muito grande. E você vai perceber esse estado de presença através da sua respiração, através do momento em que você inspira e expira e presta atenção no ambiente, no que está acontecendo à sua volta, no que está acontecendo agora, nesse instante, nesse momento. Não vai ser sem essa autopercepção que você vai conseguir
autocontrole. E sem esse autocontrole, reagindo às coisas do mundo, você vai criando muitas vezes decisões erradas, mais problemas, mais situações de desconforto, mais situações que vão gerar mais e mais e mais desafios. Autocontrole é um respeito próprio, é um autorrespeito a si mesmo também e a todas as outras pessoas. A terceira grande virtude que eu noto é a virtude da justiça. É a virtude. A justiça tem muito a ver com o equilíbrio entre o dar e receber, entre o que você doa e o que você recebe proporcionalmente pela troca do outro. A justiça é você não se desmerecer. A justiça é você se autopreservar e autovalorizar. Valorizar a sua própria companhia e a sua presença em ambientes. Valorizar a sua autoridade, os seus certificados, o que você estudou, não entregando de graça aquilo que te custou tempo, energia, noites de sono e recurso financeiro. A justiça está dentro de um equilíbrio entre relacionamentos de parceria, de afeto, de amorosidade, de intimidade. Você tolerar menos que passem por cima de você. Você tolerar menos que as pessoas abusem da sua boa vontade. E a justiça está muito clara em você dizer não. E entregar para o outro aquilo que o outro merece. E receber aquilo proporcionalmente ao que é seu. É você devolver o troco que veio a mais, é você respeitar as leis de trânsito, é você respeitar a vaga do estacionamento que não é para você, que é para o idoso, para a gestante, para a pessoa com deficiência especial. Então, a justiça é um comportamento de seriedade, honestidade, quando as outras pessoas não estão olhando. E isso mostra quem você é, porque são nas pequenas atitudes que você mostra quem você vai ser, nas grandes atitudes. A próxima virtude, a quarta virtude é a coragem. E essa coragem vem de tudo isso, da autodisciplina, do autocontrole, da justiça. Essa coragem é de coragem de avançar, coragem de ser mais do que você pode ser, a coragem de sair da zona de conforto, entrar na zona de medo para então ir para a zona de coragem para fazer a diferença no mundo. A coragem de impor limites, de dizer não, dessa forma não, desse jeito não. A coragem de manter a sua postura, a sua decisão, mesmo que as outras pessoas tentem persuadir você com falsas promessas. Coragem vem de não se trocar, não se vender, não ser tão barato. Não fazer as coisas simplesmente por benefício próprio, mas a coragem de perceber que se não existe ganha, 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 eu ganho, você ganha, os outros ganham, não vale a pena. É uma questão de ética moral, de um homem, de uma mulher superior, com valores altos, com valores próprios, com valores mais altruístas e com uma abnegação pelo ego. A coragem de reconhecer que está errado, a coragem de reconhecer que eventualmente você vai fazer erros, vai cometer erros, vai cometer erros e reorganizar os seus pensamentos, seus comportamentos, suas atitudes, se desmontar para montar novamente um eu quantas vezes forem necessário. Então, quando você percebe isso, você vai então para a quinta e última virtude, que é a sabedoria. A sabedoria de perceber a vida como uma evolução, de nascer, aprender, aprender, errar, aprender, evoluir, e em algum momento se desligar desse plano, em algum momento sair desse espaço físico e ir para um espaço espiritual, aonde existe lá do outro lado, de acordo com a sua crença e da sua religiosidade, um mundo em que vai olhar para o que você deixou de legado, um espaço onde você vai poder pensar e receber de si mesmo as respostas para as perguntas que você fez aqui e as respostas para as perguntas que você deixou de fazer. Talvez a sabedoria começa no dia a dia, de reconhecer o nascer do sol, um pôr do sol, a presença das pessoas especiais na sua vida enquanto elas estão aqui, e não enquanto elas estão com você sem sua presença, porque você está conectado em redes sociais ou em outras coisas. Perceber que a sabedoria está em valorizar o pequeno momento, as pequenas coisas, o dia a dia. Quando você, do seu jeito, da sua forma, aplica as virtudes estoicas do seu dia a dia,
as virtudes de como se tornar uma pessoa melhor, eu tenho certeza que sua vida tem um novo significado. Se você gostou desse conteúdo, se você acredita que valoriza, curte, me segue, compartilha com mais pessoas. Eu tenho certeza que a sua vida muda quando sua mente muda, porque quando sua mente muda, o mundo muda.